O Senhor tem uma palavra de amor e de esperança para o seu coração. Você quer realizar seu sonho? Você quer uma resposta do Senhor para o seu propósito? Você tem que orar, você tem que buscar. Como Neemias fez. Neemias orou e jejuou durante os 120 dias. O Senhor deu a resposta para ele depois de 4 meses. Não vamos ficar ansiosas, não vamos ficar aflitas para que o Senhor responda logo o nosso propósito, o nosso pedido, porque é tudo no tempo dele, no tempo do Senhor. Se você ainda não recebeu a sua bênção, a resposta do Senhor para a sua vida, para a sua oração, é porque você está sendo preparada. Eu creio que você vai receber essa bênção. Nós estamos aqui unidas, juntas, buscando a resposta do Senhor, buscando intimidade com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos adorar a Deus. Nesse devocional, exploraremos a extraordinária saga de reconstrução do Muro de Jerusalém sob a liderança determinada de Neemias. Nós vamos analisar os princípios da coordenação, cooperação e comunicação. Nós vamos falar desses 3 hoje, tá? Então, ao refletirmos sobre essa história inspiradora, aprenderemos lições valiosas sobre a confiança em Deus, trabalho em equipe e superação e desafios. Nós vamos ver que a confiança em Deus, trabalhamos em equipe para superar os desafios são fundamentais, não apenas para a reconstrução da cidade antiga, mas também para as nossas próprias jornadas de fé. Vamos orar primeiro, né? Vamos a nossa oração e vamos ler o livro no capítulo 4 e 6, no livro 3 de Neemias, tá? Senhor, quero que você feche os seus olhos agora para a gente orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento estamos aqui, Senhor, juntas, para louvar e bendizer o nome do Senhor. Colocamos diante do Senhor as nossas vidas e pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Pedimos, Senhor, para que nesta hora o Senhor possa vir em encontro com o nosso coração, que essa palavra possa ficar gravada, Senhor, no nosso coração, para que dê do Senhor entendimento à Tua palavra e que nesse momento o Senhor possa nos fortalecer a cada dia mais. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então edificamos o muro e todos os muros que ressoam até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava e trabalhava. Neemias 4 e 6, no capítulo 3, tá? Assim como Neemias liderou o povo na reconstrução dos muros de Jerusalém, Deus nos chama para participar ativamente da restauração da sua obra em nossas vidas. Deus nos chama para a reconstrução da obra dele nas nossas vidas. Para quê? Para que nós falamos do amor dele nas comunidades, falamos o amor dele, igual nós estamos falando no grupo dos escolhidos, todos os dias. Ele quer fazer uma obra na sua vida, ele quer restaurar a sua vida, mas para isso você tem que abrir o seu coração e deixar ele restaurar, como fez com Neemias. A colaboração e a coordenação e a cooperação demonstrada pelos trabalhadores e sobre a liderança de Neemias destacam a importância da unidade e o compromisso mútuo na realização do próprio Deus. Então Neemias, o que ele fez? Ele saiu para reconstruir a cidade. A cidade estava toda destruída, estava toda cheia de escombro. O povo não estava mais tendo esperança para a reconstrução daquela cidade. Os muros eram sim todos no chão. Era impossível a realização dessa obra, mas para Deus nada é impossível. E Neemias orou e jejuou durante 120 dias e Deus deu a resposta para Neemias. Só que Neemias foi reconstruir a cidade e ele não estava sozinho. Ele estava com um monte, colocou amor no coração das pessoas, porque ele era um líder. Ele liderava as pessoas. Então, onde ele chegava, ele falava que aquela cidade, ele via a miséria e começava a colocar
despertar interesse naquele povo para a reconstrução daquela cidade. O capítulo 3 de Neemias é um texto mais fantástico da Bíblia. Ele tem muitos princípios sobre liderança e aponta vários caminhos para o sucesso. Esse texto fala da estratégia usada na reconstrução do Muro de Jerusalém. Havia 8 portas, 2 de cada lado, na cidade de Jerusalém. Todas as portas queimadas a fogo. Estava todas destruídas. 2 portas, 8 portas, 2 de cada lado. A palavra nos diz isso no capítulo 3. Depois vocês lerem aí para vocês entenderem mais. Havia 38 grupos. Neemias conseguiu juntar 38 grupos de trabalho que deveriam construir um exército, porque era muita gente que Neemias conseguiu juntar naquela cidade. Neemias mobilizava o povo para o trabalho e tornava-se pai, e chamando ele de multidão, pai da multidão. Por quê? Ele conseguiu, gente, juntar uma multidão de gente para a reconstrução. Então Neemias, ele tinha esse poder, mas o poder dele era Deus que dava esse poder para Neemias. E aonde ele passava, ele se juntava o povo para a reconstrução da cidade. E aí a palavra nos diz que Neemias conseguiu juntar 38 grupos para a reconstrução. Neemias, como ele era um líder e as pessoas respeitavam Neemias, o John Maxwell diz que o trabalho de equipe faz o sonho realizar. Neemias tinha um sonho a realizar, era reconstruir a cidade de Jerusalém. Para muitos, aquele sonho era impossível. Para muitos, o Neemias estava ficando louco porque era impossível levantar aquela cidade que estava toda destruída. Mas para Deus nada é impossível. Deus deu poder a Neemias. Neemias chegava naquela cidade, conseguiu juntar uma multidão para erguer aquela cidade. E ele conseguiu juntar 38 grupos gigantes para a reconstrução. Durante o período da reconstrução do Muro de Jerusalém, sob a liderança de Neemias, a cidade enfrentava desafios não apenas políticos, mas também geográficos. Por exemplo, o terreno era irregular, era tudo irregular na cidade de Jerusalém. As condições geográficas eram diversas, aquela cidade era toda fora de ordem, era toda irregular. Neemias teve que trabalhar e colocar aquela cidade de pé de novo. O primeiro princípio do sucesso para que isso acontecesse era a coordenação. Neemias nos ensina algumas atitudes fundamentais que queremos adotar esse princípio da coordenação. Em primeiro lugar, Neemias, o que ele fez? Uma grande obra só pode ser planejada por uma grande mente. Muitos viram a desolação da cidade, alguns choraram sobre ela, mas somente Neemias reconstruiu. Não basta apenas lamentar o caos em que se encontra a sociedade, é preciso conceber a restauração e é algo supremo da nossa vida. Não adianta você se lamentar por uma causa, não adianta você ver aquela cidade destruída e ficar chorando e lamentando. Você tem que ter ação, como Neemias. Neemias teve ação. Neemias orou, jejuou e aí ele colocou o povo para trabalhar naquela cidade. Então tem que ter ação. Se você não ter ação, nada adianta. Não adianta se lamentar. Não adianta se lamentar pela cidade destruída, os muros caídos, derribados, as portas queimadas. Não adianta. Em segundo lugar, coloque as pessoas certas no lugar certo, junto a ele e ao seu lado. Como dissemos, o líder tem a visão de um farol alto. Ontem nós falamos isso. Para ser um líder, você precisa ter a visão de uma águia, de um farol alto. E nós falamos sobre isso. Para ser um líder, precisa ter a visão no ombro do gigante. Então Neemias tinha isso. Neemias colocava as pessoas certas no lugar certo. Ele liderava 38 grupos gigantescos, mas ele conhecia cada um que estava naquele grupo e chamava cada um pelo seu nome. Isso é extraordinário, gente. O segredo do sucesso é nomear as pessoas certas para os lugares certos. Neemias sabia onde cada pessoa deveria estar, onde deveria trabalhar
e o que deveria fazer. Neemias sabia onde cada grupo ia ficar, cada grupo ia fazer. Neemias conhecia cada grupo que ele montou. Neemias juntou 38 grupos. Ele sabia cada um o que eles conseguiriam fazer, as limitações de cada um. Quem conseguiria trabalhar mais, quem conseguiria trabalhar menos, o que você poderia pegar pesado, o que não conseguiria pegar pesado. Então ele sabia, ele conhecia o esforço de cada um e colocava cada um no seu devido lugar. Cada um, ele tinha uma estratégia para colocar cada um. Vocês estão entendendo? O trabalho em equipe é um dos segredos do sucesso. Então, o que acontece aqui? Neemias, ele colocou o povo para trabalhar em equipe. Sem equipe, não adianta. Não adianta você não vai ter sucesso se você não conseguir trabalhar em equipe. Você não tem sucesso na vida se você não conseguir. Aqui nós estamos falando de Neemias, o grupo dos escolhidos. Nós estamos no propósito de oração, todos orando, juntos. Isso é maravilhoso, isso é uma equipe. Quando todos juntos oram por um só objetivo, isso é uma equipe. Então Neemias está nos ensinando o que nós já estamos fazendo. Nós estamos numa equipe orando, buscando resposta ao Senhor, juntas. Quanto mais pessoas orarem por um motivo, mais rápido é a resposta do Senhor. Quanto mais, eu falei ontem, quanto mais orarmos, mais cheia de bênção a sua vida vai ficar. Quanto menos orarem, menos bênção, menos do poder de Deus. Quanto mais poder. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos em uma equipe, em um grupo. Muita gente, é maravilhoso você ver as pessoas se manifestando em oração, buscando o Senhor em oração. Então muitos estão ali, vão participar do próximo desafio, próximo propósito. Então isso é grandioso, é isso que Deus quer para a nossa vida. É isso que Neemias está fazendo aqui. Ele está num grupo, sem a união do povo, nada se faz. Não adianta, você não consegue fazer sozinho. Você não consegue realizar os seus sonhos sozinho. É isso que Neemias está fazendo. Neemias está realizando o sonho. Mas ele faz o quê? Ele chama o povo para trabalhar. O sonho da cidade não era só de Neemias. O sonho da cidade era do povo de Jerusalém. O povo de Jerusalém precisava reconstruir aquela cidade, porque eles estavam vivendo em miséria, eles estavam vivendo debaixo dos escombros. E Neemias viu aquilo, ele se entristeceu, ele disse: não, eu não vou deixar esse povo ficar assim. E começou a orar, pedindo ao Senhor para que Ele capacita para a reconstrução daquela cidade. E nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos orar, nós vamos buscar, vamos orar uma pelas outras, porque é assim que realizamos o nosso sonho. Qual é o seu sonho? Vamos orar por ele, vamos buscar a resposta do Senhor por ele, e sabemos que no momento do Senhor, esse sonho vai ser realizado. Essa semana nós estamos orando por motivos da nossa vida financeira, da nossa situação financeira. O Senhor já está operando nas nossas vidas. Se ainda não está, é porque Ele está nos preparando para a resposta. Porque você não recebe a sua resposta, a sua bênção, se você não estiver preparado. É isso que Neemias está fazendo aqui. Buscando o povo para unirmos, para construir a cidade. Porque aquele povo, Neemias fez o quê? Primeira coisa, temos que orar pelo povo. Antes de orar por nós, temos que orar por você. Temos que colocar você na oração, porque é isso que Deus quer. Neemias fez o quê? Antes de orar para ele orava para Jerusalém. Ele buscava a bênção para o povo, não para ele. Ele queria ver o povo. Ele não conseguia ver o povo em ruína. Então ele buscou a oração para aquele povo, para depois pensar nele. Ele não estava pensando nele. Ele estava pensando na reconstrução daquela cidade, onde o povo vivia em miséria, onde o povo vivia morando debaixo dos escombros, passando fome, necessidade. E Neemias viu aquilo e não queria que aquilo acontecesse. Então ele foi até lá e juntou os grupos. Está falando aqui na palavra, juntou grupos para a reconstrução da cidade.
Então, em terceiro lugar, trabalhar em harmonia com os demais. Nós estamos no grupo de oração. Vamos orar com harmonia, buscar a realização do sonho, buscar a oração do propósito do Senhor para a nossa saúde, para a nossa situação financeira. Nós estamos fazendo o que Neemias fez aqui. Então aqui eles falam, junto a ele, Neemias estava junto a ele, Neemias estava ao lado deles, Neemias estava junto deles, depois deles. Então olha que extraordinário, mostrando que todo o trabalho havia harmonia, não havia disputa, não havia ciúme, não havia briga ali. Gente, todo mundo trabalhava com um só propósito, com um só objetivo. Não havia ciúmes, não havia briga ali, não havia desordem, porque eles estavam trabalhando com harmonia, com propósito, a reconstrução. E nós vamos continuar trabalhando nesse propósito. Nós vamos continuar buscando a reconstrução da nossa vida, buscar em oração que Deus tenha resposta, a reconstrução da nossa família, a reconstrução da nossa vida financeira, a reconstrução do nosso casamento, a reconstrução do nosso lar. Nós vamos continuar, nós não vamos parar essa obra, nós não vamos ter ciúmes, nós não vamos brigar com isso, nós vamos continuar, perseverar, orar, jejuar e buscar, porque Deus vai nos honrar. Deus vai manifestar o seu poder na nossa vida. Quanto mais oramos, mais poder de Deus nós temos. Segundo princípio do sucesso é a cooperação. Nós falamos do primeiro, que é a coordenação. E agora nós vamos falar da cooperação. Então, Neemias, como um administrador, ele conhecia bem a arte de motivar e mobilizar as pessoas. Um verdadeiro líder é aquele que motiva as pessoas e abraça o seu projeto. Ele sabia motivar as pessoas. Aquele grupo inteiro ali, ele motivava, ele não deixava as pessoas desanimar. Ele falava, vamos gente, vamos parar, não vamos parar, vamos reconstruir, vamos... Então, com a animação, ele animava, ele colocava o povo para frente, ele não deixava o povo desistir daquele projeto, daquele propósito que Deus tinha para aquela cidade. E é isso que nós vamos fazer. Nós não vamos desanimar, nós vamos animar umas às outras, nós vamos incentivar umas às outras. O grupo dos escolhidos, nós vamos colocar ali o nosso propósito, nós vamos orar juntas, vamos buscar juntas, vamos testemunhar juntas, falar da bênção do Senhor que fez na nossa vida. Eu já estou vendo um milagre acontecendo hoje mesmo. Já falaram aqui na nossa live que o Senhor já começou a operar, e eu creio que já está operando na vida de muitos, porque nós estamos em união, nós estamos numa cooperação, juntas, buscando, orando, jejuando pelo nosso propósito. Em primeiro lugar, não deixe ninguém de fora. Ele não deixava ninguém de fora. Ele chamava todos para trabalhar na obra. Ele chamava sacerdotes, ele chamava levitas, ele chamava chefe de pessoas comuns, ele chamava porteiros e guardas, ele chamava fazendeiros, ele chamava ourives, farmacêuticos, mercadores, empregados do templo e mulheres para trabalhar na obra. Ele chamava todos. Ele não escolhia quem poderia trabalhar na obra, porque a cidade, ela tinha que ser reconstruída. Então não importava quem iria trabalhar, chamava todos. Vamos gente, vamos construir a cidade, não vamos ficar. E aquela animação, ele animava o povo, ele não deixava o povo ficar desanimado. Por isso que ele juntou lá 38 grupos de pessoas para a reconstrução da cidade de Jerusalém. O líder é aquele que vê o potencial de cada um, encoraja. Ele via o potencial de cada um que estava ali naquele grupo. Ele encorajava aquelas pessoas, não deixava as pessoas desacreditarem em si mesma. Um líder que delega o poder leva as pessoas no nível mais alto. Ele levava as pessoas. Você tem poder para realizar o seu sonho. Você tem poder para manifestar os seus desejos. Então, quando ele falava isso, ele não deixava as pessoas desanimarem. Ele levava as pessoas no nível mais alto que podia para que elas realizassem o sonho e não ficassem paradas, não desanimava. E pobres e ricos, doutores, analfabetos, então lado a lado trabalhando na obra. Estão lado a lado, então não importa.
rico, pobre, analfabeto, doutores, não importa. Neemias chamou todos e todos estavam trabalhando na obra para levantar, reconstruir a cidade de Jerusalém. O terceiro princípio do sucesso é a aprovação. A inteligência emocional é mais importante do que o conhecimento. Muitas pessoas têm a cabeça cheia, mas o coração vazio. Então, sabem lidar com livros, mas não sabem lidar com as pessoas. Neemias nos ensina alguns importantes princípios que queremos ter para termos sucesso na liderança. Em primeiro lugar, trate as pessoas pelo nome. Se queremos motivar as pessoas, precisamos conhecê-la, valorizá-la e dar a elas um tratamento especial. Então, Neemias, o que ele fazia? Ele chamava cada um pelo nome. Esses grupos que ele juntaram, que não foram poucas pessoas, ele conhecia todos. Ele chamava pelo nome. Ele nos ensina a chamar as pessoas pelo nome. Sua substituição é muito importante. Se quisermos êxito no trabalho, precisamos interessar particularmente pelas pessoas que trabalham conosco. Nós temos que interessar pelas pessoas, pelos trabalhos que elas estão fazendo. Neemias sabia o nome dos seus cooperadores, o que deveriam fazer, onde deveria trabalhar. Neemias tratou como as pessoas e não como objeto. No segundo lugar, procure sempre motivar os seus trabalhadores. Neemias sempre motivava. Neemias não deixava os trabalhadores deles ficarem desanimados. Neemias buscava sempre o interesse dos seus trabalhadores, trabalhando proporcional. Trabalho com a família, trabalhando perto de casa. Olha o que Neemias fez. Neemias juntou aquele grupo lá em Jerusalém. Então ele começou a montar aquele grupo e cada grupo tinha um trabalho específico. E ele, o que ele fez? Ele, para facilitar os colaboradores da reconstrução do muro de Jerusalém, ele colocou cada um perto da sua casa, com os seus familiares. Ele não separou ninguém para ficar afastado de ninguém. Ele conseguiu juntar todos perto da sua casa, para não precisar de locomover, para não precisar de ficar fora da família, para não precisar ficar longe, todos trabalhando unido ali junto. Ele conseguiu fazer isso. Uma pessoa motivada e alegre, ela produz muito mais. Neemias, ele tinha o interesse de reconstruir aquela cidade. Então ele fazia o quê? Ele animava aquelas pessoas, porque ele sabia que a pessoa motivada, o colaborador motivado, alegre, ele produz muito mais do que aquele triste, desanimado. Agora você imagina se Neemias levava uma pessoa desanimada lá. Ele não ia fazer nada. Então Neemias sabia que se motivasse aqueles trabalhadores, eles iam produzir muito mais. E rápido, a cidade precisava ser reconstruída. E rápido, não podia demorar. Então Neemias usou essa grande estratégia com os seus colaboradores. Em quarto lugar, sabia apreciar as grandes e pequenas coisas, o que nós falamos ontem. Neemias conseguia, ele não fazia separação de ninguém. Neemias conseguia apreciar as grandes e pequenas reformas. É o que nós falamos ontem, nós temos que valorizar os nossos pequenos recomeços, os nossos pequenos propósitos. Nós temos que valorizar o nosso pequeno processo. Então, se você está progredindo, valorize o seu pequeno processo. É isso que Neemias estava falando aqui. E o último princípio é a comunicação. O nosso último tópico aqui é a comunicação de Neemias. Então, David diz que a liderança que não se importa com a comunicação produz para si prejuízo. Você imagina uma liderança? Imagina se Neemias não tivesse a comunicação com o povo. Ia trazer prejuízo para ele. Ele tinha que saber comunicar com aquele povo para que aquela cidade fosse reconstruída. Uma coisa nos chama a atenção aqui na atitude de Neemias. Dê instruções claras. Neemias dava instrução clara para cada um grupo. O segredo do sucesso de Neemias foi motivar as pessoas na hora certa. Nomear pessoas certas, nos lugares certos, para fazer as coisas certas, com as instruções certas. É isso que Neemias fazia.
Cada pessoa, família ou grupo sabia exatamente o que ia fazer e onde fazer. A instrução foi clara. Neemias usou 38 grupos diferentes e comunicou com todos eles, dando instruções precisas de como fazer a obra. Neemias usou essa comunicação. Ele tinha comunicação clara com cada um dos grupos. São 38 grupos, grandes, gigantescos. O que nós podemos aproveitar desse estudo de hoje, do nosso devocional, é que podemos afirmar que o sucesso global foi testado pelo êxito de cada um. As palavras edificou e reparou, tá? Cada um determinou aquilo que começou. Muitos começaram, mas não terminaram. Muitos começaram, mas quando veio os escombros, os perigos, o ataque do inimigo, desistiram. Então nós não vamos desistir, nós vamos persistir, nós vamos continuar. Nós não vamos fazer igual esse povo que viu a cidade destruída, toda nos escombros, e desistiu, sabe, da reconstrução. Nós não, nós vamos permanecer em oração, buscando o Senhor, orando, jejuando, e o Senhor vai transformar a nossa vida. Então, contudo, sobre a liderança de Neemias, todos começaram e terminaram a obra. Está lá no capítulo 6, 15. Vocês vão ler lá. De igual forma que a vitória de todos é o resultado, o esforço de cada um. Então, eles todos eram voluntários. Eles trabalhavam com empenho, com ânimo, com sucesso. Em 52 dias, os muros foram levantados. Olha que maravilha. Eles conseguiram, Neemias conseguiu com esse grupo, 52 dias, o muro foi reconstruído, a cidade foi reconstruída. Então, o que nós podemos aprender? Nós não vamos desanimar, nós não vamos parar. A obra tem que continuar. Nós temos que orar. Quanto mais oramos, mais buscamos. Precisamos buscar a cada dia. Nós precisamos ter o amor de Deus na nossa vida. Nós não vamos parar de esta obra que Deus tem para nós. Esse grupo dos escolhidos, nós vamos continuar buscando em grupo, em união, sabe? Igual Neemias fez. Neemias, ele juntou 38 grupos para reformar os muros. E nós estamos aqui em um grupo, cheio de poder, cheio do amor do Senhor, para nosso propósito com Ele. E Ele vai nos abençoar todos os dias, em nome de Jesus. Glória a Deus. E Deus vai manifestar o seu poder na nossa vida. Os nossos sonhos, nosso pedido de oração, ele vai ser realizado, mas no tempo determinado de Deus, não no nosso tempo. Amém? Nós vamos orar neste momento, entregando o nosso devocional, tá? E vamos pedir ao Senhor, para que o Senhor possa nos abençoar, para que o Senhor possa nos capacitar a cada dia, para que o Senhor possa restaurar a nossa vida, restaurar a nossa casa, a nossa família, a nossa saúde, para que o Senhor possa restaurar a nossa situação financeira, para que o Senhor possa restaurar o nosso casamento. Nós vamos colocar tudo diante do Senhor neste momento e o Senhor vai operar as nossas vidas. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos entregar esse devocional, tá? Diante do trono do Senhor, que Ele já manifestou poder sobre nós. Glória a Deus. Glória a Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, colocamos diante do Senhor todo esse grupo, Senhor, que está aqui nessa live. O grupo dos escolhidos. O Senhor permitiu que nós juntássemos e orássemos ao Senhor. O propósito de 21 dias, Senhor. Essa semana nós finalizamos esse propósito. Nós já sabemos que a vitória é certa. Sabemos que o Senhor tem a vitória para nós. E no momento certo nós iremos receber. Por isso, Senhor, colocamos diante do Senhor esse devocional. Essa palavra, Senhor, que ela possa ficar gravada nos nossos corações. Que façamos igual Neemias, Senhor. Reconstruir a nossa casa, reconstruir a nossa vida, reconstruir, Senhor, o nosso casamento, reconstruir a nossa saúde, reconstruir a nossa situação financeira, reconstruir o nosso lar.
Senhor, tem misericórdia. Reconstrói a nossa lar. Reconstrói a nossa vida, Senhor. A nossa vida sentimental. Reconstrói a nossa vida espiritual. Senhor, colocamos o Senhor nesta hora diante do seu trono, para que o Senhor restaura, Senhor, o nosso casamento. Restaura, Senhor, a nossa saúde. Muitas pessoas, Senhor, pedindo oração pela saúde, mas o Senhor conhece cada um, o coração de cada um. Colocamos diante do Senhor todos aqueles que necessitam, Senhor, da tua misericórdia, do teu poder, de uma cura, Senhor, que está nos leitos dos hospitais, precisando da tua mão. Que estenda a tua mão, Senhor, sobre eles. Restaura, Senhor, a saúde dos teus filhos. Restaura, Senhor, a situação financeira. Restaura, Senhor, o casamento. Restaura, Senhor, a vida sentimental, a vida espiritual. Restaura, Senhor, as nossas vidas essa noite. Neste momento colocamos esse devocional diante do teu trono, para que o Senhor possa nos abençoar a cada dia. Nos dê, Senhor, uma boa noite. Que o Senhor esteja conosco o tempo todo. Se a presença do Senhor não estiver conosco, o Senhor não nos faça sair. Glória a Deus. E a palavra do Senhor nos diz: buscai primeiro o reino do céu e toda a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Nós cremos, Senhor, na vitória. Nós cremos que o Senhor já está providenciando tudo para nós. Por isso, Senhor, entregamos neste momento esse grupo, esse devocional, em nome do Senhor Jesus. Amém. E que o Senhor possa tocar no coração de cada um. Amém? A paz do Senhor Jesus.